Opa, tudo bem? Marcos aqui. E o que eu vou te contar agora é uma parte da minha vida que eu chamo de tão perto, mas tão longe. Eu tava muito tempo desempregado, devendo para mais de um banco, com aluguel atrasado e precisando de dinheiro emprestado de amigos e familiares para comprar o básico para minha família. Mas parecia que essa fase ruim finalmente tinha chegado ao fim. Eu tava passando por um processo seletivo para uma vaga de emprego dos sonhos. Eu não apenas ia trabalhar na área que eu gosto, como também teria o salário que resolveria todos os meus problemas. Teria minha própria sala, vaga na garagem e até uma equipe para liderar. Parecia que o jogo estava virando. Eu já tinha passado em todas as etapas da seleção e faltava apenas uma com a responsável final pelas contratações. Aquela vaga era minha. Sabe quando é seu número? Eu estava tão confiante que eu avisei a minha esposa, expliquei pro meu filhinho que a nossa vida ia mudar e também falei pros meus amigos e familiares próximos que eu já ia começar nesse novo emprego. Até que o grande dia chegou e eu fui para aquela entrevista final. A entrevista correu muito bem e a entrevistadora chegou a soltar a frase: "Como que a gente não te conheceu antes?" Naquele momento, eu já quase não conseguia segurar o sorriso de tanta alegria. Se não fosse pelaquela última pergunta que ela me fez, tendo a certeza que a minha resposta seria sim. Ela me perguntou: "Só uma última pergunta para confirmar. Você fala inglês, né?" Ela tinha certeza que a resposta seria sim. Mas quando eu falei que não, eu pude perceber pelo olhar dela que eu tinha perdido a vaga naquele momento. E ela me explicou que para aquela vaga, eu precisaria ter uma call por semana com o coordenador da empresa, que é americano. E esse é o momento da minha vida que eu chamo de vergonha. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa tinha comprado um bolo para comemorar o aniversário do meu filho e também o meu novo emprego, mas ela percebeu pelo meu sorriso amarelo que as coisas não tinham dado certo. Naquele momento eu percebi que eu tinha duas opções. Número 1, ir morar com a minha família no fundo da casa da minha sogra e viver uma vida com vergonha por estar devendo para Deus e o mundo sem conseguir dar uma qualidade de vida digna para minha esposa e meu filho. E número 2, fazer o possível e o impossível para mudar a minha vida. Enquanto nós três cantávamos parabéns para o meu filho, eu só conseguia pensar na situação que a gente estava passando. Como o universo estava sendo injusto comigo e de onde eu ia tirar forças para mudar a minha vida. Até que chegou o momento do meu filho assoprar a vela e a minha esposa falou que ele poderia fazer qualquer pedido. Então ele fechou os olhos, pensou no pedido e assoprou a vela. E minha esposa, que não conseguiu esconder a curiosidade, perguntou o que ele tinha pedido. E ele revelou o pedido dele: "Eu quero que o papai encontre um trabalho, que fique feliz e que a gente vá conhecer o Mickey." Ele lembrou que eu tinha prometido para ele que um dia ia levar ele para Disney. Nessa hora, o máximo que eu pude fazer foi segurar para não desabar na frente dele. Depois que colocamos meu filho para dormir, eu expliquei para minha esposa exatamente o que tinha acontecido comigo e prometi para ela que eu ia tirar a gente daquela situação. Mas como eu não podia esperar sentado, eu passei a fazer um bico na empresa de um primo dela no interior da cidade. Esse trabalho era provisório e eu recebia muito pouco, mas pode ter certeza que foi o ponto de virada na minha vida. Não pelo fato do trabalho em si, mas sim pelo caminho que eu fazia para chegar até ele. Calma, deixa eu explicar melhor. Para ir até lá todos os dias, eu pegava um ônibus fretado e ficava quase 1 hora no caminho. Para passar o tempo e estudar alguma coisa, eu sempre escolhia um livro aleatório para ler. Em uma dessas viagens, eu abri uma caixa cheia de livros que eu tinha comprado para ler há muito tempo e muitos deles eu nem tinha encostado. Então peguei um livro gigante de quase 500 páginas, que por sinal deve ter sido o motivo para eu nunca ter lido ele, e comecei a ler no caminho de ida e no caminho de volta. O nome desse livro era Revolucionando o Aprendizado, que é uma tese de doutorado da PhD em Educação, a doutora Jeanette Voss. Vale ressaltar que a produção desse livro em português foi muito limitada e poucas pessoas têm uma cópia, tanto que esse livro hoje é dificilmente encontrado e quem tem, vende a preço de ouro. Eu mal poderia imaginar que esse livro ia mudar a minha vida. Quando eu cheguei na página 293, eu vi uma chamada escrita em negrito: "Fale francês fluente em 8 semanas." Naquele momento a minha mão começou a suar. Eu cheguei a levantar e andar de um lado para o outro no corredor daquele ônibus. As pessoas ficavam olhando para mim sem entender nada. Eu fiquei tão empolgado com aquela chamada que eu estava até com medo de continuar a ler e me frustrar. Mas só uma coisa passava na minha cabeça: se isso que ela vai explicar daqui para frente for verdade e funciona para o francês, será que não deve funcionar para o inglês? Eu finalmente criei coragem e continuei a leitura, mas ainda continuava com receio de ser algo muito complicado ou que funcionaria apenas para um grupo seleto de pessoas. E para minha surpresa, eu descobri 3 coisas importantes. Primeiro, esse método já tinha sido aplicado em milhares de pessoas ao redor do mundo para aprender vários idiomas, ou seja, já estava validado. Segundo, existe um motivo cruel para que os brasileiros não tivessem acesso a esse método que já tinha funcionado para tantas pessoas. E terceiro, esse método era extremamente simples e que boa parte da absorção de vocabulário em inglês era feita escutando apenas 3 áudios por dia. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A primeira coisa que você precisa entender é que 98 a cada 100 pessoas que aplicam esse método conseguem aprender um novo idioma. E quando esse livro foi escrito, mais de 50 mil pessoas já haviam feito parte desse estudo. Mas para você não ficar somente com as minhas palavras, vamos para alguns cases reais que eu descobri.
Os Mormons usam esse mesmo método para ensinar seus missionários um novo idioma entre 6 e 9 semanas, sendo que 9 semanas são para os idiomas mais complicados, como mandarim e coreano. O ator e diretor Mel Gibson e todo o elenco do filme A Paixão de Cristo aprenderam aramaico, que é uma língua praticamente esquecida, em 8 semanas para gravarem todo o filme no idioma que era usado na época. A United Airlines usa esse método para ensinar seus tripulantes o idioma das rotas que eles vão atuar. O Papa João Paulo II aprendeu a falar português e outros idiomas em poucas semanas com esse mesmo método. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Um exemplo triste, mas que eu devo citar, é que alguns dos terroristas do 11 de setembro aprenderam a falar inglês em poucas semanas para morarem nos Estados Unidos e praticarem o ataque. Mas agora você deve estar se perguntando, se esse método funciona tão bem, por que não é muito conhecido aqui no Brasil? E se é tão fácil, por que você que está assistindo esse vídeo não está falando inglês neste exato momento? Calma. A culpa por você não falar inglês não é sua, e sim do que eu chamo de a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Presta muita atenção nisso. As escolas de inglês tradicionais encontraram uma forma de ganhar rios de dinheiro enquanto eles fingem que te ensinam alguma coisa e nós, os alunos, fingimos que estamos aprendendo. Mas enquanto isso, pagamos mensalidades sem fim. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu já tinha tentado de tudo. Eu fiz 2 cursos tradicionais e um professor particular. E nada. O Brasil é o único país que tem cursos de inglês com duração de 5 anos. E a razão disso é que os empresários, donos de escolas, descobriram um modelo de ensino muito lucrativo. Eu não vou citar nomes aqui, pois não quero correr o risco de ser processado e ter que tirar esse vídeo do ar. Mas o dono de uma grande rede de escolas de inglês é mormon e aprendeu a falar inglês em um curso rápido de 2 meses. E foi nesse momento que ele resolveu criar uma escola de inglês. Mas ele percebeu que seria muito mais lucrativo se, ao invés de cobrar por 2 meses de curso, ele cobrasse várias e várias mensalidades. Por isso ele transformou um curso de 2 meses em um curso de 5 anos. Financeiramente, para ele, isso foi muito bom. Inclusive, ele vendeu a rede de escolas de inglês dele por nada mais nada menos do que 2 bilhões de reais. E eu só tô falando isso porque são dados públicos. Afinal, ele conta toda essa história na biografia dele. O que eu quero que fique claro para você é que esse modelo é muito lucrativo e eles não têm interesse nenhum em que você saiba a verdade. E a verdade é uma só. Qualquer pessoa pode aprender inglês de forma rápida se aplicar a metodologia correta. Você não precisa estudar por anos e anos. E você não precisa pagar mensalidade sem fim. Tudo o que você precisa fazer é, número 1, fugir das escolas de inglês e dos métodos tradicionais, que só querem o seu dinheiro e não têm interesse nenhum em te ensinar inglês de verdade. Segundo, aplicar uma técnica simples de estudo que é capaz de fazer uma pessoa que não fala nada de inglês se tornar fluente. E terceiro, continua assistindo esse vídeo, pois nos próximos minutos eu vou te mostrar o que você deve fazer para aprender inglês de uma vez por todas. Bom, vamos lá. O método de aprendizagem acelerada que vai fazer você falar inglês é baseado em 3 pilares. O primeiro deles é o VAK Attack, que consiste em atacar o seu cérebro através dos seus 3 estilos de aprendizado: Visual, Auditory and Kinesthetic, visual, auditivo e sinestésico. Cada pessoa tem um canal de aprendizado mais aflorado. Alguns aprendem mais escutando e falando, outros aprendem mais vendo e assistindo, e outros aprendem mais praticando ou colocando a mão na massa. O primeiro erro das escolas tradicionais é colocar todos os alunos em uma sala de aula e ensinar todo mundo da mesma forma, sem levar em consideração o estilo individual de aprendizagem. Sabe quando você está estudando algo e tem a sensação de que não está conseguindo se conectar com a aula ou com o professor, mas ao mesmo tempo você vê outras pessoas na mesma sala e que estão conseguindo acompanhar? Isso acontece pois naquele momento o seu estilo de aprendizado não está sendo usado pelo curso ou professor. E o sistema VAK Attack resolve isso atacando, como o próprio nome já diz, os seus 3 canais de aprendizagem ao mesmo tempo. Pois apesar de ter um canal de aprendizagem mais aflorado, todo mundo consegue aprender usando seus 3 canais de aprendizagem. E se eles forem aplicados simultaneamente, você consegue transformar o seu cérebro em uma máquina de absorver o novo idioma. O segundo pilar do método é o que eu chamo de impacto mental. Quer ver um exemplo prático? O que você estava fazendo do dia 30 de junho de 2002 às 8h30 da manhã? Agora você pode pensar, eu não me lembro nem do que eu jantei na quinta-feira passada, como que eu vou lembrar o que eu estava fazendo há tantos anos? Você não sabe o que você estava fazendo, pois a minha pergunta foi direcionada para o hemisfério esquerdo do seu cérebro, que é responsável pela lógica, números e dados em geral. E o hemisfério esquerdo é um lugar do cérebro muito mais difícil de ser acessado. Por isso que quando a gente aprende inglês memorizando de forma fria palavras e o verbo to be, sentimos tanta dificuldade em lembrar. Agora, se eu te perguntar o que você estava fazendo na final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi campeão, muito provavelmente você vai lembrar onde estava e com quem estava de forma muito mais fácil. E perceba que eu fiz a exata mesma pergunta, uma direcionada para o lado esquerdo do seu cérebro e a outra para o lado direito do cérebro. Se eu te perguntar
Onde foi o seu primeiro beijo? Onde você estava quando ficou sabendo da morte do Senna? O que você fez ao longo do dia do seu casamento? Com certeza você vai conseguir lembrar de forma mais fácil. Isso porque as perguntas acima foram direcionadas para o hemisfério direito do seu cérebro, que é 10.000 vezes mais poderoso que o esquerdo quando se trata de absorção de novos conteúdos. O que acontece é que os livrinhos de inglês com vocabulário estático e defasado e as aulas para memorizar o verbo to be são direcionados para o lado esquerdo do seu cérebro, quando na verdade você deveria atacar o lado direito. E como fazer isso? Absorvendo o novo vocabulário usando filmes de Hollywood. A indústria do cinema investe milhões e milhões de dólares em um filme com um único objetivo: impactar o seu cérebro. E quando você consegue gerar impacto mental, o seu cérebro fica aberto para absorver um novo conteúdo de forma muito mais forte, como se esse novo conteúdo ficasse impregnado como chiclete na sua mente. Por isso que você lembra de cenas ou falas complexas de filmes que você assistiu há muitos anos e não lembra da aula daquele professor chato da escola ou da faculdade. I'll be back. Somente o fato de trocar os livrinhos de inglês por filmes já faria você acelerar muito o seu aprendizado. Mas o fato é que com a técnica correta para aprender inglês com filmes, você pode transformar o seu cérebro em uma esponja, capaz de absorver vocabulário inglês em tempo recorde. Além disso, esse método aplica uma técnica simples, porém pouco conhecida, chamada de áudios hipnóticos, que devem ser escutados 3 vezes por dia. Esses áudios servem para levar o novo vocabulário aprendido para uma área do seu cérebro que é dificilmente atingida e faz com que você memorize o novo vocabulário de forma simples e eficiente, praticamente impossível de ser esquecido. Sabe quando você se vê cantando uma música que nem gosta e nem ouviu tantas vezes para saber de cor? É praticamente esse efeito que os áudios hipnóticos causam. Eu acredito que nesse momento você já deve ter entendido que o caminho para aprender inglês de forma rápida é atacando seus 3 canais de aprendizagem, impactando o seu cérebro e usando os áudios hipnóticos para memorizar de maneira profunda o novo vocabulário. Mas o principal que eu quero que você tenha entendido é que a culpa por você não falar inglês não é sua, e sim da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Quando eu percebi que o problema não estava em mim, foi como se eu tivesse tirado um peso dos meus ombros. Mas o que eu fiz a partir daí que mudou a minha vida. Eu não tinha certeza que ia dar certo, mas eu precisava tentar. Eu montei uma rotina de estudo baseada nos 3 pilares que eu te expliquei ao longo desse vídeo e, para minha surpresa, 8 semanas depois eu estava falando inglês. Logo depois de mim, a minha esposa aplicou o método e aprendeu inglês. Alguns amigos próximos e alguns colegas da empresa que eu trabalhei fizeram a mesma coisa. Quando eu fui ver, eu já tinha ajudado mais de 50 pessoas a aprenderem inglês com essa metodologia. Foi quando o primo da minha esposa, sim, o dono da empresa que eu estava fazendo o bico, ele me desafiou e ele me falou que se eu aplicasse esse método nele e ele aprendesse inglês, ele iria investir em mim para criar uma plataforma de estudo online e ajudar o maior número de pessoas a levarem as suas vidas para o próximo nível através de um novo idioma. Resumindo a história, 2 meses depois dele começar a aplicar o método, ele estava falando inglês. E no caso dele foi ainda mais marcante, pois ele tinha uma empresa, esposa, filhos e uma rotina muito corrida. Ele tinha no máximo 30 minutos por dia para fazer as atividades e mesmo assim ele aprendeu inglês fluente. Na verdade, com menos de 4 semanas de estudo, ele falou que estava tendo até sonhos em inglês, e isso foi uau! Nas palavras dele, o que eu tinha descoberto era como se fosse uma máquina que poderia fazer qualquer pessoa falar inglês de forma rápida. E foi assim que surgiu o Inglês com Tech, um programa online que neste momento já foi testado e aprovado por mais de 10.000 pessoas, feito para quem precisa aprender inglês de forma rápida. E eu costumo chamar esse programa de o último curso de inglês da sua vida. O que começou com uma simples rotina de estudo se tornou um curso completo dentro de uma plataforma com muita tecnologia, onde tudo lá dentro foi desenvolvido para acelerar o seu aprendizado de inglês. E foi esse o mesmo curso que fez com que essas pessoas aprendessem inglês. É legal você ver as pessoas que estão ao seu redor crescendo. Depois que eu aprendi a falar inglês, a minha vida profissional foi para um outro nível, a minha empresa foi para um outro nível. Se não fosse esse método, eu não estaria falando inglês com você hoje. Hoje eu consigo manter um diálogo em inglês com os meus melhores amigos. E eu resolvendo os problemas, eu sendo reconhecida no meu trabalho. Quando eu assistia filme, eu já quase não precisava mais de legenda. Isso realmente nunca seria possível, né? Se eu não tivesse conhecido esse método, não tivesse aplicado e não tivesse me esforçado para abrir a minha mente para isso. E foi incrível no momento que eu comecei realmente a conversar. Pessoal, vai vir o canadense aí, você que vai acompanhar. Tem que mandar um e-mail, você que vai mandar. É legal isso. Com certeza a metodologia desse curso é sensacional. Eu amo compartilhar com as pessoas o que está sendo bom para mim. Eu gosto muito de compartilhar com o maior número de pessoas. I started lessons and before I finished the course, I was understanding films in English. I was watching them without subtitles and I was often thinking English without realizing it. Principalmente eu gosto muito das videoaulas, que tem assuntos variados.
várias situações que pode acontecer com a gente numa viagem. Achei as aulas super interativas, aulas didáticas. Posso estar aqui nesse parque, eu posso estar na academia também que eu faço ali naquele ambiente onde eu fico na esteira, coloco o fone de ouvido e ali eu fico estudando ao mesmo tempo que eu estou fazendo. É um curso com começo, meio e fim, sendo que o fim é você falando inglês fluente, 100% baseado nos 3 pilares da aprendizagem acelerada. Nesse curso imersivo de inglês, você vai aprender com filmes de Hollywood feitos para impactar o seu cérebro, músicas em inglês, que são como pílulas de aprendizado, diálogos situacionais, que são diálogos da vida real, situações de aeroporto, compras, entrevistas em inglês e etc., e com os áudios hipnóticos para gravar o inglês no seu cérebro. Todas as atividades baseadas no inglês da vida real, aquele que você vai usar no seu dia a dia. E ao final das 8 semanas, você vai ter aprendido e memorizado mais de 2.000 palavras em inglês, que é o suficiente para você ser considerado fluente. Todas as aulas têm instrução para você saber exatamente o que fazer em cada atividade e caso tenha dúvidas, pode contar com o nosso time de suporte para te ajudar. Esse curso foi desenvolvido para você fazer no seu ritmo, sem precisar de professores, e por isso pensamos em cada detalhe, para que você saiba exatamente o que fazer em cada etapa, tudo de forma simples e mais direta possível. Agora que você já sabe que está diante de um método completo, eu acredito que você pode estar apenas com algumas dúvidas, como por exemplo, será que vai funcionar para mim? Bom, eu, assim como você, eu não falava inglês e não tinha nenhuma habilidade especial. E mesmo na versão 1.0 do curso, eu consegui aprender. O curso passou por muitas melhorias, investimos pesado em tecnologia para que ele fosse ainda mais fácil de ser aplicado e depois de milhares de pessoas aprendendo inglês com a nossa plataforma, eu posso te garantir que ele funciona para qualquer pessoa. Tudo que você precisa é de uma internet e dedicar poucos minutos do seu dia para fazer as atividades. Simples assim. E será que eu preciso entender de tecnologia para fazer o curso? Não, de jeito nenhum. Todas as atividades são guiadas e com instruções em áudio e vídeo para você saber exatamente o que fazer. E o portal de estudo é simples e intuitivo, para que você se preocupe apenas em absorver o vocabulário. E eu acredito que uma pergunta que está passando na sua cabeça é o preço para aprender inglês com esse método. Bom, pode ficar tranquilo quanto a isso, pois desde o começo a minha missão foi fugir dos modelos tradicionais de ensino que pensam apenas em ganhar dinheiro. E o que eu quero é te ensinar cobrando o valor mais baixo possível. Mas antes de falar sobre seu investimento para entrar no curso completo, eu quero te falar sobre alguns presentes especiais que eu preparei para você garantir a sua vaga ainda hoje no curso. Ao ingressar hoje no curso, você vai ganhar o livro digital Inglês com Séries, para você aplicar a mesma metodologia para continuar absorvendo vocabulário e praticando o seu inglês mesmo depois do curso com as séries que você mais gosta. Esse livro digital completo é vendido por R$ 197, mas você vai ganhar 100% gratuito ao se matricular no curso hoje. Você também vai ganhar o livro digital Como Perder o Medo de Falar Inglês. Algumas pessoas, mesmo depois de ter absorvido o vocabulário, têm medo de falar inglês em público e acabam travando. Esse livro vai te ensinar técnicas para desbloquear o seu cérebro e conseguir falar inglês sem medo na frente de qualquer pessoa, até mesmo em reuniões de trabalho onde você pode se sentir pressionado. Esse livro também é vendido por R$ 197, mas você vai ganhar de forma gratuita. Curso de memorização. Esse curso é essencial para você que tem medo de esquecer como falar inglês, seja por falta de uso no dia a dia ou simplesmente por ficar nervoso na hora de falar. Diferente de andar de bicicleta, se você não manter o contato com a língua, você pode acabar esquecendo como se faz. Porém, com as técnicas que vamos te ensinar nesse curso, você vai poder tirar as rodinhas do seu cérebro e deixar o inglês andar livremente nele, e nunca mais esquecer uma palavra sequer. Esse treinamento custa R$ 497, mas hoje você terá acesso gratuito a ele entrando no curso de inglês ainda hoje. Curso Diálogos da Fluência. Nesse curso eu vou te ensinar os principais diálogos que vão te deixar a um pé da fluência. Esses são os diálogos que você vai precisar ter em mente caso precise ir para os Estados Unidos hoje. Você não será 100% fluente apenas com esses diálogos, mas se você estiver no meio de Nova York, perdido, são eles que vão garantir que você consiga se comunicar e as pessoas ao redor te entenderem. Eu considero esse material um guia de bolso para você nunca se perder em uma conversa em inglês ou até mesmo para se preparar para alguma situação específica que você sabe que vai passar. Esse material é vendido por R$ 197 e você vai ganhar 100% free. E o último presente que eu vou te dar ao ingressar ainda hoje é muito especial, pois se não fosse por ele, nada disso seria possível. Poucas pessoas têm acesso ao livro que me apresentou esse método, o Revolucionando o Aprendizado. E quem tem, vende a um preço de ouro, como você pode ver. Você deve estar se perguntando por que um livro seria tão caro assim, certo? Bom, a resposta é que a partir desse livro surgiu a aprendizagem acelerada, o que possibilita você aprender qualquer coisa em um curto espaço de tempo. Se você tivesse que comprar ele hoje, pagaria no mínimo R$ 320, mas fazendo a sua matrícula ainda hoje, você vai levar a versão em PDF dele 100% de graça. Bom,
Como eu te prometi, deixa eu te falar quanto será o investimento para você ter acesso ao inglês com Tech. E eu tenho que ser sincero com você. Deveria e poderia ser um alto valor. Pela transformação que o inglês vai fazer na sua vida, eu deveria cobrar pelo menos R$3.000 por esse curso, que parcelado em 12 vezes seria o mesmo de muitas escolas de inglês tradicionais que você vê por aí. Mas deixa eu te perguntar, quanto vale para você falar inglês fluente? Quanto vale para você poder concorrer a vagas de trabalho que pagam muito melhor? Quanto vale para você se tornar um cidadão do mundo e poder se comunicar tranquilamente em viagens internacionais? Quanto vale para você assistir filmes em inglês? Bom, é claro que vale mais do que os R$3.000 que muitas escolas cobram por aí, mas eu quero que você entenda que eu não tô aqui pelo dinheiro e sim por uma missão. Por isso, eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Entrando no Inglês com Tech ainda hoje, você não vai precisar investir os R$3.000 que muitas escolas de inglês cobram e nem R$697, que é o valor oficial do curso. Ao ingressar no curso hoje, você vai investir apenas 12 parcelas de R$19,70. Ou você pode fazer o pagamento à vista por R$197. Isso mesmo, você não entendeu errado. E eu não tô falando de mensalidade. Ao investir R$197, você vai ter acesso vitalício ao programa completo e ainda vai ganhar todos os bônus que eu te prometi. E como se não bastasse, eu ainda vou te dar 7 dias de garantia incondicional para você testar a plataforma e ver o seu inglês evoluindo de maneira rápida. Caso você não goste do curso ou entenda que não é para você, basta nos enviar um e-mail que eu devolvo 100% do seu investimento, sem letras miúdas e sem contratos que te prendem. Mas eu tenho certeza que você não vai precisar usar a garantia, pois assim como funcionou para mais de 10.000 pessoas, esse método também vai funcionar para você. Tudo que você precisa fazer a partir de agora é clicar no botão abaixo e garantir a sua vaga enquanto essa página ainda está no ar. Desde que eu comecei a bater na indústria do quanto mais tempo, eu venho sendo muito perseguido e pressionado para ficar calado. Por isso eu não garanto que esse site vai ficar no ar por muito tempo. Então aproveita enquanto ainda dá tempo. Clica no botão abaixo agora e você será redirecionado para uma página de pagamento segura. E assim que você finalizar a sua inscrição, você receberá imediatamente seus dados de acesso à plataforma de estudo. Agora eu quero te convidar para fazer um exercício de imaginação. Imagina a sua vida daqui a 8 semanas, falando inglês fluente, conseguindo um aumento, uma promoção, o emprego dos seus sonhos, estudando conteúdos que só são encontrados em inglês, fazendo uma viagem internacional e se comunicando com todos, assistindo filmes em inglês sem legenda, entendendo tudo que está sendo cantado nas suas músicas preferidas, tendo orgulho pessoal por ter aprendido um novo idioma. E essas são só algumas das coisas que você poderá fazer daqui a algumas semanas. O que eu te garanto é que falar inglês vai te tornar um cidadão do mundo e vai te abrir oportunidades que você nunca imaginou. E você está tendo a oportunidade de levar sua vida para o próximo nível por apenas R$197, ou 12 parcelas de R$19,70. Pense comigo, se você dividir R$19,70 por 30 dias, estamos falando de 65 centavos por dia. Você não compra uma bala por 65 centavos. Mas hoje, você está tendo a oportunidade de falar inglês de forma incrivelmente rápida por esse valor. Então a minha recomendação é que você faça como eu e mais de 10.000 pessoas e tome a decisão que vai mudar a sua vida. Então clique no botão abaixo e dê o start nessa sua rápida jornada para falar inglês. E caso você esteja curioso, eu já levei o meu filho para Disney 2 vezes e nas próximas férias da escola dele nós vamos novamente. E eu não precisei morar no fundo da casa da minha sogra. Muito pelo contrário, o inglês me proporcionou uma vida que eu nunca imaginei que teria. Falar inglês fez com que eu conseguisse me conectar com pessoas que eu nunca imaginei que poderia. Hoje eu tenho algumas empresas e invisto em vários negócios. Por isso que eu posso te dar a oportunidade de entrar no que eu considero o melhor curso de inglês do Brasil por um preço tão baixo. Ajudar as pessoas com o inglês faz parte da minha missão e eu não olho para isso como uma forma de ganhar dinheiro. Eu não me vendi e eu nunca vou me vender para a indústria que eu tanto critiquei. Essa é a parte da minha vida que eu chamo de o jogo virtual.